Olá, graça do Senhor esteja sobre cada um, né? Vamos falar então agora sobre a revista Esperança, o estudo 5, Desejando a Glória. O texto está aí, é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 17 até 18, 18 até o 27, 18 até o 27. E ele fala sobre o que? Exatamente sobre a expectativa da redenção dos salvos. O objetivo central desse texto é o que? É levar a pessoa a refletir que viver não é nada fácil, principalmente quando a gente decide viver para Deus, cumprindo a vontade de Deus, se torna mais difícil ainda, é uma tarefa árdua para todo ser humano viver. Fala a razão porque a vida é tão difícil, porque uma vez que o ser humano pecou, a criação ficou sujeita a isso. Por isso que a gente vê ali muitas coisas no mundo, né? Que a gente olha assim, nossa, mas tem planta venenosa, tem isso, tem animal aquilo, tem animal isso, tem animal tal, que faz tanto mal para o ser humano. A resposta é simples, gente. A resposta é simples. A entrada do pecado fez tudo isso com o ser humano. Então acabou destruindo toda a criação. E não só, quando a gente fala criação, toda a criação, a gente está falando só de animais, plantas, aves. Não, o ser humano também está incluído. O ser humano também perdeu o seu estado original. Corrupção significa exatamente isso, perverter o estado original. Quando ele fala que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, ali no versículo 21, ele está dizendo exatamente que ela vai ser libertada de ter pervertido o seu estado original e será restaurada. Quando isso vai acontecer? Na volta de Cristo. Por isso que ela aguarda a liberdade dos filhos de Deus e a revelação dos filhos de Deus. E isso acontece o quê? Na escatologia, quando Jesus Cristo voltar. E ali, o estudo traz exatamente essa função de que as pessoas devem aguardar a volta de Cristo. Esse é o objetivo do estudo. Tirar os olhos do momento aqui só, das reclamações, dos sofrimentos, das angústias, mas ajudar a pessoa a suportar esse tempo. Suportar por quê? Porque nós, como diz o versículo 18, esse tempo de sofrimento não se compara com a glória que nós vamos receber em Cristo Jesus por toda a eternidade. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que seja difícil, complicado, tem uma duração, ou seja, vai ter um fim. Agora, a nossa alegria, a nossa plenitude é sem fim, é na eternidade. E levar as pessoas a desejar isso faz com que ela se afirme com Deus, se apegue com Deus, sabendo que ela não está sozinha. Por quê? Porque lá no versículo 26, vou pegar aqui o versículo 26, mostrar aqui para vocês, aqui ó, o Espírito Santo nos ajuda em momentos de fraqueza, não só no momento em relação ao pecado, porque a gente se mantenha firme, mas também nos momentos de fraqueza, que nós não temos força para caminhar. O sofrimento está sendo tão grande, a gente acha tão difícil, mas quando a gente lembra que tem o Espírito Santo pronto para nos ajudar, isso deve dar uma força a mais para nós. Mesmo quando chega momentos que nós não sabemos não somente o que falar, porque às vezes coloca ali orar como convém, mas não somente o que falar, mas acima de tudo, quando a gente não tem força para orar. É aí que entra o Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar, para nos fortalecer, para que a gente suporte, né, com paciência, com esperança a Jesus Cristo. Porque ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, ou seja, a Cristo. E aí a nossa esperança deve estar exatamente na redenção do nosso corpo. Por quê? Porque a criação também aguarda esse tempo.
também está esperando a salvação em Jesus Cristo de todos, para ela ser restaurada. Porque o mundo será restaurado. Esse mundo que a gente conhece hoje aqui, com um monte de problema, com um monte de destruição, isso vai acabar. E quando Cristo voltar, o universo será restaurado. Tudo será restaurado. E aí eles aguardam com essa expectativa. Então, da mesma forma como a criação aguarda esse livramento, o objetivo de Paulo nesse texto é levar os cristãos a aguardar a volta de Cristo e conseguir suportar esse tempo de angústia. Suportar. Então é muito importante que a gente tenha essa certeza aqui, ó. Porque para mim tenho por certo, ou seja, o apóstolo Paulo cria nisso, ele tinha fé, ele tinha esperança de que o tempo da glória vai ser muito maior, e isso fazia com que ele suportava os momentos difíceis. Então, basicamente, o estudo da lição vai andar por este caminho. E aí, como eu mencionei, você escolhe alguns pontos da revista. Você não precisa focar na revista inteira, não precisa seguir todas as revistas. Dentro do que eu falei aqui, quais são as perguntas que se encaixam no todo do texto? Que eu tenho ali 15, 20 minutos para fazer. Então são estas que eu vou fazer, são essas que eu vou direcionar para o pessoal. Aí você pode escolher as perguntas que é para as pessoas no momento que você fala determinado tema, ou, como eu mencionei, você pode deixar por último. Aí você escolhe, ok? Então, mais ou menos esse estudo 5, ele vai falar sobre isso, sobre essa ótica, essa visão de desejar a volta de Cristo e desejar que a nossa redenção seja completa e mais rápido possível, né? Essa é a nossa esperança, ok? Espero aí que tenha ajudado nesse vídeo simples. Se tiver alguma dúvida, depois é só perguntar, ok? Abraço, fique com Deus.